Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou explicar para vocês como criar um usuário de ramal e fazer o apontamento de um número para este ramal. Primeiro passo, acessamos o nosso usuário. Vou acessar um usuário de treinamento. Este usuário de treinamento ele tem o mesmo acesso e a mesma visão que vocês. Neste caso aqui no menu lateral nós temos várias informações, por exemplo, cadastro de usuários, a parte financeira do sistema, numeração em PABX, os planos, mas o que nós queremos mesmo aqui neste momento para criar um usuário de ramal é, iremos acessar o sistema em cadastro de usuários. Aqui é o painel onde nós fazemos a criação do usuário, tanto o usuário de ramal, quanto o usuário de acesso e suporte ao sistema, como também usuários de revenda ou empresa. Para criar o seu usuário de ramal, clique em Novo. O sistema automaticamente ele te dá um usuário aleatório. Eu não quero utilizar esse usuário aleatório, então eu vou colocar o usuário que eu quero. No caso, o meu ramal vai se chamar 3001. A senha ela é aleatória e o sistema dá automaticamente. Eu aconselho manter as senhas aleatórias que o sistema dá, devido à força que elas têm de proteção. Em grupo é onde você vai definir qual que é o tipo de cliente ou o tipo de usuário que você está criando. Neste caso é um usuário de ramal. Vamos escolher que é um usuário de ramal. Escolho também qual o plano que esse cliente vai estar precificado. Neste caso aqui, como é um plano ilimitado e nós utilizamos no exemplo apenas um plano, será apenas o plano exemplo. Após isso, basta salvar. Salvei o meu cadastro do usuário. Se eu vier aqui em contas CIP, contas ramais, nós verificamos que o sistema automaticamente já criou um ramal para o usuário que eu havia acabado de criar. O que nós precisamos de fazer agora é o apontamento de um número para este ramal. Para isso, nós vamos sair do sistema e acessar com o usuário de acesso ao módulo de numeração. Assim que eu acesso o módulo de numeração, eu tenho aqui os números DIDs, são a listagem dos meus números que eu tenho disponíveis. No caso, quando ele diz que está reservado, significa que esse número já está em uso. Este número aqui, no caso, estaria em uso pelo usuário 2001. No caso do nosso exemplo aqui, nós temos apenas este número disponível para liberação para um cliente. Para fazer o apontamento, eu clico em Destino de DIDs, em Novo. Depois aqui em DID eu venho em Buscar, escolho o número que eu quero. Ele precisa não estar reservado. Depois eu vou em Usuário, escolho qual é o usuário responsável por essa numeração. Escolho o tipo de apontamento que eu vou fazer. No caso, URA, por exemplo, aponta para uma PABX. Fila de espera aponta direto para uma fila de espera. Mas nesse caso, nós vamos apontar ele direto para um ramal. E será para o ramal 3001, que é o ramal que nós criamos para este usuário. Finalizado esse apontamento, eu salvo. O apontamento já ocorreu. Eu saio do sistema e entro com o meu usuário master. Aqui no sistema com o usuário master, eu venho em conta CIP e aqui em Caller ID eu vou adicionar aquele número que eu havia liberado para o cliente, 5511. É necessário adicionar aqui para informar o sistema por qual número a ligação desse cliente deve sair. Então ele entra pelo DID que nós apontamos e ele sai pelo mesmo DID. Lembrando que se você não adicionar o DID aqui, as ligações elas não ocorrerão, não serão efetuadas. Uma outra coisa é que se você adicionar o DID aqui sem o 55, a ligação vai sair com erro. Uma outra coisa é que se você colocar um número não existente,
Normalmente o sistema não executa essa ligação, porque ele não consegue detectar qual é o tronco que está saindo. Então, sempre coloque corretamente o número que foi liberado para o seu cliente. Salvamos, pronto. Este ramal está criado e com um número apontado para ele. Se viermos aqui em destino de DIDs, poderemos ver que o número com final 4444 está apontado para o usuário 3001. Porém, este usuário ele ainda não consegue fazer ligações, ele só recebe, já que ele está sem saldo. Eu vou acessar financeiro, recarga de usuários, novo, escolho o usuário que eu quero adicionar o saldo, adiciono R$100 ou mais, este valor aqui é você que define quanto você quer adicionar para esse usuário e salvo. Voltando em cadastro, atualizo a página. O usuário 3001 já tem R$100 de saldo. Lembrando que se você contrata a numeração de nós ilimitada, esse valor de crédito aqui, ele não significa que você está pagando para nós esse valor. Significa apenas que você está disponibilizando este ramal para fazer ligações. Já que se você deixar este ramal sem crédito, ele não fará, apenas receberá. É apenas um mecanismo de controle para você controlar quem pode fazer ou receber ligação. Feito isso, você já pode fazer a instalação do ramal em um aparelho IP, na ONU ou em algum outro equipamento. Te espero na próxima aula.